Hoje eu quero convidar você a refletir na nossa mensagem Plena Purificação no Dia do Perdão. Você já ouviu falar do Yom Kippur? O que quer dizer isso? Que dia de perdão é esse? Será que eu perdi o dia? Opa, vamos ver. E como isso tem a ver com Cristo Jesus e a nossa salvação. Acompanhe comigo e não se esqueça, inscreva-se na IBNU, aperte o sininho e seja você também parte desse canal que abençoa a vida de tanta gente. Agora eu quero convidar você a refletir comigo na palavra de Deus. E hoje eu quero ler e refletir sobre Hebreus capítulo 9 e vamos falar sobre o tema plena purificação só no dia do perdão. Como a gente sabe, todos os anos no contexto judaico, às vezes em setembro, às vezes em outubro, nós temos aí a lembrança daquilo que aparece lá na lei, na Torá, que depois do ano novo eles deveriam, no 8º dia, fazer um jejum, porque esse dia era dedicado a toda uma cerimônia especial que o sumo sacerdote fazia, que era chamado de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, o dia da purificação dos pecados. Pois é, e esse elemento é muito interessante e a gente, quando lê o livro de Hebreus, nós estamos falando de um livro quando diversos judeus que eram seguidores do Messias Jesus estavam numa situação de tentar entender a relação daquilo que envolvia o Primeiro Testamento com a lei, com os profetas, todos os livros que nós conhecemos antes de Jesus e com aquilo que é revelado na Nova Aliança. E eles estavam tentando compreender isso e é uma tarefa vital. E é o autor de Hebreus, um autor que nós não temos certeza até hoje de quem foi, mas certamente alguém que esteve debaixo de alguma, vamos dizer, orientação primeira apostólica, especialmente quando a gente lê capítulo 2, verso 3, e que escreve aí na década de 60, um pouco antes da destruição do Templo de Jerusalém. E ele vai falar sobre isso, e eu convido você a acompanhar então comigo o texto de Hebreus 9. E eu vou ler a partir do verso 11, mas a gente vai fazer referências a outros textos interessantes que aparecem aí. Diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Ele purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou
o sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há perdão. Uau, que isso, Saião, quanta coisa aparentemente complicada e difícil de entender em Hebreus. Mas vamos lá pensar um pouco sobre isso, né? O que acontece? Nós temos na experiência humana certos dramas internos que estão sempre diante da nossa vida. Então, todo mundo vive, né, e sempre, em qualquer momento da sua vida, vai despertar a sua consciência para perguntar qual que é o sentido da vida, qual é o sentido da existência. E, além disso, todos nós temos uma sede por uma realidade superior, que muitas vezes a gente não tem a consciência, a gente não sabe muito bem o que é, uma sede de algo transcendente, algo que impulsiona os seres humanos de uma maneira muito marcante na história da experiência, da fé e até mesmo da própria filosofia. E também nós temos a nossa caminhada, que tem a ver com o que nós colocamos como os próprios limites éticos da nossa consciência. Isso quer dizer que a gente está o tempo todo dialogando com o passado para poder interpretá-lo e para poder lidar com aquilo que envolve as nossas falhas, os nossos fracassos, os nossos acertos, e é difícil lidar com isso, né? A gente vive lidando com o passado para tentar viver o presente e construir o futuro. Então, tudo isso, muitas vezes, passa pela nossa mente, pela nossa cabeça, sem uma compreensão racional de todo esse processo. E aí, o que acontece? A gente chega nas Escrituras e vai encontrar algo muito interessante que a gente pode chamar de uma teologia do tempo. Quer dizer que existem certas observações, certos convites da parte de Deus, que as pessoas olhassem para a vida em sintonia com essa caminhada do tempo. Então, por exemplo, nós temos a ideia bíblica do Shabat, quando as pessoas paravam para descansar, para viver no contexto da comunidade, para se lembrar de Deus. A gente tinha uma série de festas específicas onde as pessoas eram convidadas a fazer quase como a gente pode chamar de um detox da caminhada da vida, para que eles pudessem recobrar forças, né? A sua consciência pudesse lidar com o passado e eles serem revestidos de novas forças para caminhar para o futuro. E então parece uma coisa simples e inocente, mas o sentido dessas coisas é muito profundo. E quando a gente olha para esse cenário como um todo, é curioso que nós temos, vamos dizer, dessas festas das quais assim a gente destaca principalmente a festa da Páscoa, né, que é o Pêssar. A gente destaca a festa aí conhecida como o Pentecoste, né, ou das semanas, que é Shavuot, e a gente destaca também a famosa festa dos tabernáculos, ou Sukkot. Mas, quando esse período de festas ia começar a acontecer, é interessante que, assim, logo depois do Ano Novo, você era chamado para esse dia especial do Yom Kippur. Era o dia da purificação, né? Os israelitas vivendo na dependência de Deus, ali na sua grande escola do deserto, eles estavam ali naquela caminhada e Deus ordenou que eles fizessem o tabernáculo, né? E o tabernáculo montado, eles tinham todo um caminho de cerimônias de aproximação de Deus para lidar com as suas culpas, para lidar com o reconhecimento da intervenção divina, com gratidão, todos os elementos ali marcados. E
faziam isso, né, num tabernáculo que tinha uma tenda onde tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. E ali tínhamos o sacerdote comum e um sacerdote especial, que era o sumo sacerdote. Ele podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para levar ali a aspersão do sangue sobre a Arca da Aliança, para lembrar de que Deus é o Deus de aliança, de graça, que iria mostrar a sua bondade para o perdão dos pecados dos israelitas. Então você percebe, né? Aí você diz, puxa, Saião, mas que coisa meio estranha isso, né? A gente vive num mundo cibernético, né? A gente vive numa realidade hoje quase que pós-digital. Estamos falando em inteligência artificial e você vem falar de sangue de bode, de carneiro, como se isso tivesse alguma importância e relevância. Então, mas aí é que a gente tem que entender como é que coisas profundas e impactantes são ensinadas para um povo muito simples. Como é que você quer que um grupo de pastores de rebanhos de cabras e ovelhas venham a ser ensinados por Deus de uma maneira especial no seu próprio ambiente? Então Deus cria todo um cenário para mostrar a importância da aliança, dessa parceria de Deus com o povo, para falar da sua presença entre eles, para levá-los a refletir sobre suas falhas, seus pecados, com relação ao próximo, com relação ao próprio Deus, e Deus então propõe uma parceria de aproximação para que eles tivessem essa consciência devidamente trabalhada, tivesse uma dimensão ética e tivesse um caminho de esperança para prosseguir no futuro. Então é muito especial. Quando Hebreus vai falar sobre a pessoa de Cristo Jesus, ele vai dizer, olha, o que Cristo Jesus faz não aparece num vazio. A obra de Cristo, que nós sabemos que é o Messias, o Salvador, a gente sabe, né, que ele é o grande profeta que traz a palavra definitiva de Deus, mas também ele é aquele que é descrito como sacerdote. E quando nós lemos Hebreus 9, a gente vai compreendendo a dimensão do que acontece aqui. E o que nós vamos ver daquilo que se aprende desse dia do perdão, quando existe plena purificação? Ele vai dizer que Cristo veio, logo no verso 11, como sumo sacerdote. Então é explícito, né? Isso significa que nós não temos nenhum outro intermediário entre Deus e nós. Mesmo um líder religioso muito abençoado, que pode nos ajudar com seu ensino e conselhos, nunca é um sacerdote nesse sentido de ficar entre você e Deus. Não. Então, ele vai dizer, olha, tudo aquilo que Deus fez, que mostrou com clareza o que significa a sua disposição de graça, de perdoar e de redimir e de resgatar o ser humano, para aqueles israelitas no deserto, naquele contexto nômade pastoril, fica claro que aquilo não era a obra final de Deus. Então ele diz o seguinte, né? Que não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Nesse sentido, esses sacrifícios, eles apontavam para uma realidade superior que vinha. Eles eram, como alguns teólogos gostam de dizer, um tipo de uma realidade plena que só vai se cumprir na pessoa de Cristo como realmente o sumo sacerdote absoluto. E aí ele vai dizer, olha pessoal, vamos ser bem claros, né? A gente sabe que o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha podem trazer uma purificação, mas uma purificação cerimonial. Então ele trazia esse tipo de, conforme o versículo 13, as pessoas se tornavam exteriormente puras, mas isso não implicava no que a gente pode chamar de uma purificação completa. Então, se aquilo já tinha um certo valor,
tinha um valor também temporário, imagine o que significa agora entender que o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, esse sim vai purificar a nossa consciência de atos que levam à morte. E a importância disso é muito grande, porque, veja, a gente não tem condição de resolver o nosso problema sozinho. Se fosse assim, nós não precisaríamos de uma ajuda divina. Se fosse assim, a gente nem precisaria de alguém de figura sacerdotal. A ideia bíblica é uma ideia que leva a gente a cair na realidade e descer do alto da nossa prepotência, arrogância e jogar o jogo da verdade. Ao fazer isso, nós reconhecemos a nossa necessidade. Uma das razões porque é tão importante dar uma parada no tempo é para dar uma revisada nos nossos descaminhos, nos nossos desencontros, nos nossos erros, nos nossos pecados e até nas nossas maldades, que muitas vezes florescem como ervas daninhas no jardim do nosso coração. E então o texto vai, dizendo, olha, se tem uma realidade que precisa ser feita, é algo profundo, espiritual, que envolve a purificação dessa consciência, e isso é tão profundo que envolve a relação entre vida e morte. Por isso, a gente parece achar meio estranho, mas os atos que rompem com o bom senso e a ética, eles levam à morte. E como é que a gente pode mudar esse caminho para servir o Deus vivo? Através dessa purificação. Por isso, Cristo é mediador de uma nova aliança. Essa mediação envolve aquilo que tem a ver com uma herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Quer dizer, tudo que foi cometido ficou no débito, na relação de dívida perante Deus, e a morte de Cristo é suficiente para isso, e por isso ele é o nosso intercessor. Ele mostra o que significa o amor de Deus e até que ponto essa proposta de aliança e de graça chega até nós para obter perdão perfeito. Por isso que o caminho de Cristo nunca é exatamente uma religião, no sentido de ritual, no sentido de uma instituição específica, no sentido cerimonial, é um caminho de vida, através da ação do Espírito que nos leva a reconhecer os nossos pecados, a receber o perdão pela graça e pela fé e viver, como diz a própria Escritura, em novidade de vida. E essa dimensão tão fascinante da relação entre a vida e a morte, o texto prossegue falando e diz, olha, no caso de um testamento, e é bom lembrar que testamento e aliança são a mesma palavra no original grego, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso da morte de quem fez enquanto estava vivo. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, ou seja, a dimensão do drama humano é tão sério, é tão ligada à questão da morte, que o simbolismo profundo do sangue entra nessa dimensão, e isso estava presente naquele ambiente nômade pastoril. Pois é, se aquilo conseguiu comunicar de uma maneira profunda, sensível e impactante, pois é, veja só que tudo aquilo que estava presente nesse ambiente ficava claro a necessidade de purificação. Diz que até o próprio livro foi aspergido, como também todas as peças do próprio tabernáculo passaram por isso. E aí, esse é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Vejam aqui, ele aspergiu, diz o texto, o próprio tabernáculo, os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Para mostrar a dimensão profunda daquilo que envolve. Quando a gente vê as pessoas em confusão mental, com a sua consciência machucada, com o seu espírito de autodestruição, com a sua condição interna, emocional e espiritual tão, vamos dizer assim, destruída, acabada, quase que atropelada, a gente entende porque essa referência é tão forte, porque de fato
nada mais pode trazer para a gente de maneira vívida e profunda a relação entre vida e morte do que o próprio sangue. Nesse sentido, aí a coisa vai mostrando para a gente que você pensa assim, puxa, Sayão, será então que essa dimensão que marca, né, a dor da nossa consciência, essa presença negativa no mundo, onde tudo parece precisar de conserto, né, parece que nos deram um espelho, vivemos num mundo doente, né, a realidade do mundo é assim, até que ponto isso chega nessa dimensão? Olha que coisa impressionante. O texto vai prosseguir a partir do verso 23 e dizendo o seguinte: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ixi, Sayão, agora complicou. Que história é essa de purificar as coisas que estão nos céus? Se a gente já estava com um problema, com uma necessidade de purificação da nossa vida, a gente descobre que as próprias coisas do tabernáculo precisaram de purificação e que o negócio está tudo complicado para tudo quanto é lado, mas nos céus também? Que é isso? Bom, o pano de fundo de Hebreus parece mostrar para a gente que os que recebem essa carta estavam bastante influenciados pelo pessoal de Alexandria, que estava acostumado com um pensamento mais próximo do jeito platônico de pensar, então numa linguagem contextualizada, ainda que não possa ser entendida como uma mera repetição de um platonismo, ela evoca um tipo de linguagem que pessoas desse contexto iriam certamente prestar atenção. E quando a gente pensa em céus, você já imagina o seguinte: não, céus lá na habitação de Deus, né? Vamos dizer, na dimensão da vivência da Santíssima Trindade. Pois é, mas nem sempre céus na Bíblia é visto dessa maneira. A gente ouve falar, por exemplo, dos espíritos maus, e que a gente ouve falar deles como potestades que estão num contexto celestial, né? Nós temos a nossa luta. Então, existe céus no sentido de dimensão espiritual. Isso quer dizer que o sacrifício de Cristo Jesus, seu poder de restauração, de redenção, é um poder cósmico que atinge todo o universo, que entra nas áreas que vão muito além da nossa realidade humana, do nosso contexto antropológico e do limite do nosso planeta. Existe essa dimensão, né, que todas as coisas estão sendo redimidas, a própria criação anseia por isso. É possível que o sentido disso seja esse aqui, até porque existe um paralelo muito curioso, porque o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, se a gente percebe que na realidade do Yom Kippur, no tabernáculo, nós tínhamos lá o sacerdote que fazia tudo para entrar no lugar santíssimo, para que, vamos dizer, os pecados fossem ali apagados e destruídos, e a partir dali chegasse o perdão. Nós temos um paralelo semelhante a esse aqui, né? Que Cristo não entrou no santuário feito por homens, que na verdade é uma dimensão simplesmente representativa de uma realidade que traz redenção plena. Não, né? Ele entrou nos céus para se apresentar diante de Deus, como aquele que entrava no Santo dos Santos para se apresentar diante da arca. E não para fazer isso repetidas vezes, porque o sinal da imperfeição dos primeiros sacrifícios é que eles precisavam ser feitos o tempo todo.
E aí ele diz, olha, não é o caso, como Cristo Jesus faz o sacrifício perfeito, e esse sacrifício, vamos dizer, entra nessa dimensão cósmica que atinge toda a criação, para mostrar qual que é o poder de Deus presente na vida, morte e ressurreição do Messias, Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor, nessa dimensão cósmica. Se fosse o caso, assim, ele teria que morrer várias vezes, mas ele fez o que? De uma vez por todas ele apareceu agora, no chamado fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E aí a gente começa a entender como o evangelho é diferente da proposta religiosa humana que sempre tenta basear tudo na força humana e fazer uma barganha com Deus. Uma coisa curiosa, as pessoas pensam, não, eu preciso me esforçar e obedecer para poder estar em aliança com Deus. A gente sabe que é o contrário, porque entramos em aliança com Deus e somos amados e perdoados, a obediência surge como desdobramento alegre disso, e não uma tentativa de dizer, ó Deus, eu me esforcei demais hoje, olha, eu orei 1 hora, estou até com o joelho doendo, será que agora o Senhor vai gostar de mim? Não é desse jeito. Por isso, o texto é muito claro. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, nós sabemos que a morte é uma vez só, não existe um ciclo de ida e vinda. Né? A ideia que muita gente apresenta em certos contextos de reencarnação não se enquadra na revelação bíblica. E o homem morre uma vez só e depois disso enfrenta o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação, no sentido pleno da palavra, a aqueles que o aguardam. Então, aqui nós temos uma compreensão muito clara. E quando nós lemos a Bíblia, fica difícil você entender o texto bíblico se você não compreender o cenário onde as coisas estão acontecendo. Quer dizer que os problemas profundos, nossos, existenciais, éticos, sociais, espirituais, estão trabalhados na palavra de Deus, mas escritos num determinado contexto histórico, no ambiente cultural, que se você não, vamos assim dizer, tirar o pó desses elementos, você nunca enxerga direito. Muitas pessoas que às vezes se apegam indevidamente a textos bíblicos ou que criticam inadequadamente certos textos bíblicos, tantas vezes não fizeram esse trabalho sensato de compreender o que a gente pode chamar do âmago, da essência, da razão de ser, de por que esse texto teve tanta força e impacto naquelas comunidades. E é importante entender que quando a gente lê esse texto, ele tem desdobramentos na própria Bíblia. E você, ao ler coisas especiais do Novo Testamento, sobre Jesus, sobre a igreja primitiva, você só vai entender se tiver a base aqui para perceber por que isso faz sentido. E um dos livros mais fascinantes, que praticamente é um comentário de Levítico e que nos mostra muito também o sentido de vários textos do livro de Êxodo, é exatamente o livro de Hebreus. E hoje, então, a gente aprende o quê? A gente aprende que é importante prestar atenção no tempo. Que tipo de tempo você tem na sua vida? Como é que é o grau de intoxicação pessoal que você tem pela administração inadequada, indevida e até mesmo problemática do seu tempo? Depois, essas paradas para prestar atenção à nossa vida, elas são vitais e Deus ensinou isso a Israel desde os tempos antigos. E aqui nós temos um destaque. A gente pode disfarçar sobre o nosso problema. Meu problema é falta de dinheiro. Meu problema é que a minha saúde não está tão boa. O meu problema é que eu briguei com meu primo. Não, o meu problema é que eu estou tendo dificuldades no ambiente da empresa. Não, o meu problema é que eu gostaria de
cumprir, alcançar o meu sonho que eu nunca consegui, eu queria ter uma casa assim, eu queria conhecer tal lugar. Na verdade, são sintomas menores de um problema maior. O nosso problema envolve a nossa caminhada diante de Deus e dos homens. Isso envolve a nossa consciência, isso envolve a necessidade de purificação, isso envolve relacionamento com Deus, isso envolve um libertar do coração através de uma experiência profunda com Deus que se dá na dimensão da aliança. E, finalmente, a gente vai descobrir que toda essa realidade espiritual profunda e significativa na nossa vida só é possível através do relacionamento real com Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o nosso sacerdote, que nos liberta de rituais que têm o seu sentido esgotado e o seu tempo terminado, que nos mostra o significado profundo e final daqueles elementos que aparecem no Antigo Testamento e que a gente parece que lê e não consegue entender muito bem, que nos mostra a necessidade de uma realidade espiritual definitiva. Porque uma coisa complicada para quem vive na esfera religiosa é que a pessoa parece, sabe aquele sujeito que não paga as contas, está sempre devendo e não sabe o que fazer? Ah, não, tem mais esse juro aqui. Não, peraí, tem mais uma correção monetária. Ah, não, tem mais essa taxa aqui que você tem que resolver no banco. Então parece que pessoas religiosas vivem numa espécie de estresse, de pressão tão grande, que elas estão sempre tentando dar um jeito de apagar uma culpa que parece irremediável. A palavra do Evangelho é tão poderosa que Cristo é o sumo sacerdote perfeito que pelo seu sacrifício de fato perdoou todos os meus pecados. Não sei se você já entendeu isso, senão eu convido você a abrir o seu coração, a simplesmente chegar diante de Deus sem forças e dizer: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, eu confio que a tua graça e o sangue de Cristo é superior e maior e eu quero recebê-lo na minha vida. E você que tem caminhado na fé, talvez meio desconectado dessa dimensão da graça, eu convido você a repensar. Você que diz: não, mas olha, eu fiz tanta bobagem, eu já conhecia o Evangelho e me perdi. Eu acho que não tem jeito. O sangue de Cristo Jesus atinja a sua vida e o liberte desse pensamento de culpa e de morte. E, finalmente, a gente vê a realidade tão extraordinária que a gente não imagina, né? Quando eu recebi o Evangelho, eu fiquei muito feliz, né? Eu achei, olha que coisa, Deus me ama e Ele morreu em Cristo Jesus para me perdoar, que coisa bonita. Mas eu não poderia imaginar que essa redenção do Criador envolvesse a natureza, a criação, os animais, as plantas, o planeta, o universo, a realidade como um todo, conforme a Bíblia nos revela de maneira extraordinária e muito especial. E, finalmente, a gente vê que Ele voltará para aqueles que o aguardam para a salvação quando essa redenção definitiva chegar. Então, Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso coração de maneira especial, porque a gente descobre que plena purificação só no dia do perdão que nos é dado por Cristo Jesus, o Senhor da salvação.